Esposa de Alexandre de Moraes terá de depor na CPI do crime organizado, pessoal, assim como ela, também os irmãos de Toffoli. Estamos vendo Alexandre de Moraes e Toffoli cada vez mais encurralados, ok? Em todo esse escândalo do Banco Master envolvendo, né, INSS e diversos outros nomes aí da política brasileira. Pessoal, me chamo Paulo Vitor do canal PVDista, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade. E sempre a verdade aqui no Brasil. Mas para você que não conhece, quem é Viviane Bárcia, esposa de Alexandre de Moraes? Ela é formada em Direito também, assim como seu marido Alexandre de Moraes, e também em Propaganda e Marketing, né? As duas formações formadas pela Universidade, né, Unip, uma universidade que existe aqui em São Paulo, né, e também em outras regiões do Brasil, ok? E ela hoje é linha de frente do escritório de luxo, escritório da família, né, onde eles também têm 2 filhos como sócios ali, né, um escritório que fica numa região, né, num bairro de luxo de São Paulo, também no coração do mercado financeiro, um dos bairros, né, do coração do mercado financeiro, que é o Itaim Bibi, ok, em São Paulo, pessoal, exatamente. E aí, né, a gente conclui que é todo um negócio de família, ok? Todo escritório é um negócio de família, mas de onde surgiu esse contrato de 129 milhões, né? Como que chegaram esses valores estrondosos, pessoal? E aí, o que acontece, né? O que chama atenção, né, desse escritório, né, da família Moraes, pessoal, é que as ações desses escritórios, né, nos tribunais superiores quintuplicaram, exatamente, pessoal, vezes 5 aí depois que o marido Alexandre de Moraes assumiu a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, coincidência isso? Será que é uma coincidência, né? A CPI, ok, os senadores acham que não, pessoal, exatamente. E o contrato de 129 milhões, né, que ficou tão famoso aí, né? O famoso contrato do Banco Master de 3,6 milhões mensais, ok? Mensais, pessoal, exatamente, né? O que foi esse contrato aí com o maior valor da história, assim, de qualquer escritório no mundo, né, se for pensar, né? Porque, assim, é um valor muito alto em apenas um ano, pessoal, em apenas um ano, esse que é o ponto, ok? São 3,6 milhões de reais por mês recebendo ali na conta do escritório. E aí, né, qual que é o detalhe desse ponto? O escritório não tinha grande expressão, né? O escritório não era um escritório grande até esse contrato aparecer, né? Então eles iam ali de contratos pequenos normais, né? Contratos normais ali, de acordo com os valores de mercado, né, de escritórios de advocacia, pessoal. Então, assim, até o contrato do Banco Master aparecer, era um escritório comum, ok? Então, após esse contrato, né, a família Moraes, né, a família, né, de Alexandre de Moraes, né, e Viviane Bárcia ali, tiveram, né, um crescimento exponencial ali, né, em termos financeiros, porque, pô, imagina, né, um contrato de 129 milhões aparecer assim do nada, né, obviamente que vai subir ali, né, o nível financeiro da família, né, o patrimônio da família, pessoal. Só que, né, tudo que é ilegal, tudo que é feito ali de maneira, né, por baixo dos panos, e isso foi algo totalmente, assim, estrondoso, tudo que é feito roubado, né, porque de onde veio esses 129 milhões? De onde que veio esse dinheiro todo? Pessoal, todos nós sabemos que esse dinheiro veio do INSS, né, do roubo, né, do INSS, né, que passa ali de bilhões, passa de 20 bilhões, né, do assalto, e esse dinheiro foi ali, né, manejado, né, feito todo o processo de lavagem até chegar nos bolsos, né, e nos cofres do escritório de Alexandre de Moraes, pessoal. Só que aí, né, um dia a conta chegou, pessoal. E agora, com todos esses escândalos aparecendo, né, agora Alexandre de Moraes sendo totalmente desarmado, inclusive Fachin está tirando o inquérito está encerrando o inquérito das fake news, né, que perdurou aí durante 7 anos, que fez com que Alexandre de Moraes ganhasse essa fama, não só nacional, mas internacional também, mas com, né, de uma maneira muito ruim também, né, pessoal. Fez até com que eles ganhassem a Lei Magnitsky, né, tivessem a Lei Magnitsky imposta sobre suas cabeças, né, até 2 meses atrás, eles não poderiam, né, mais se movimentar, abrir conta, tudo que tivesse linkado, né, a serviços americanos, ou seja, quase tudo, né, por mais que às vezes não pareça, mas sim, quase tudo passa por serviços americanos, o que eles não poderiam usar, pessoal. E aí, por um acordo, né, por uma súplica ali, né, do Lula, né, Lula ajoelhou aos pés de Trump pedindo, né, um acordão ali, e aí o Trump fez um teste, tirou a Lei Magnitsky de Moraes e sua esposa Viviane Bárcia, que agora irá depor na CPI. Mas não se esqueçam, ok? Não se iludam, ok? Não se enganem com essa retirada da Lei Magnitsky, porque ela pode voltar a qualquer momento. E não só o advogado de Trump diz, que é como se fosse um porta-voz de Trump também aqui no Brasil, o Trump também diz que esta Lei Magnitsky pode voltar a qualquer momento, e sim, pessoal, seria um prazer, nós vamos voltar, ok?
ok? Mas os Estados Unidos está dando um tempo para o Brasil para ver como que eles vão lidar, né, com essa democracia mentirosa que o Lula vende aí para o mundo que existe aqui no Brasil, né? E também o Trump quer ver o Bolsonaro livre, ok? Quer ver o Bolsonaro solto, porque é a maneira com que, né, o Brasil, o governo brasileiro, né, o Planalto está tratando o Bolsonaro, sim, é totalmente fora, né, de qualquer aí condição moral e ética, né, que você trataria um ex-presidente da República que nunca cometeu um crime, pessoal. Então a gente sabe que é pura vingança do Lula. Mas voltando aqui para Viviane Barsi, que sim terá de depor, pessoal, exatamente. Por que ela terá de depor, né? Ou seja, a CPI, os senadores, inclusive o Flávio Bolsonaro faz parte dessa CPI, ok? É um dos senadores que tá ali fazendo, né, toda a lista de pessoas, né, ajudando, né, nessa questão, né, de chamar as pessoas para depor. Também, né, disse que primeiro estamos convidando, mas depois será obrigatório, pessoal, exatamente, será obrigatório. Então existem duas etapas, né? Então, óbvio, né? Eu acho que ela não vai aceitar. Na verdade, se eles forem inteligentes, eles vão aceitar de primeira e lá terão, né, de se expor e se colocar numa situação bem constrangedora, porque não é fácil, tá? A gente viu aí agora ontem uma menina, né, esposa, né, de um responsável ali também que trabalhou no INSS, também estava no roubo do INSS, a esposa dessa pessoa chorou na CPI, né, porque ela não conseguiu, né, responder as perguntas, ou seja, né, ela estava respondendo de maneira muito imatura, né, com respostas ali muito secas, né, ela não exerceu o poder dela de silêncio ali em nenhum momento, acabou respondendo algumas coisas, né, fez com que ali os senadores rissem da cara dela, então ela entrou em desespero e chorou e tiveram que pausar a sessão, pessoal, exatamente, né, então vamos ver, né, seria muito interessante a gente ver a Viviane Barsi, né, agora aceitando esse convite, mas caso ela não aceite, pessoal, a próxima etapa será a obrigatoriedade dela depor na CPI do crime organizado, pessoal. Não só ela, obviamente, e não só também os irmãos, né, do Toffoli, mas também Alexandre de Moraes e Toffoli terão de depor, terão de se explicar lá nessa CPI, pessoal, exatamente. E aí, né, agora o Congresso está perdendo medo, ok? O Congresso, os senadores estão perdendo medo. O que acontece? Caso ela aceite, caso aconteça isso, né, todo esse processo ele vai ficar muito mais forte, muito exaustivo, né? Tanto para Alexandre de Moraes quanto para essas pessoas que fizeram parte desse grande roubo, né, aos cofres públicos do Brasil, pessoal. Exatamente por quê? Porque o Congresso antes tinha medo do Alexandre de Moraes, ok? E aí, quando você tira o inquérito das fake news, esse poder que o Alexandre de Moraes estava tendo, essa arma que o Alexandre de Moraes estava tendo para poder, né, ir de encontro, né, incriminar todo mundo, mandar a Polícia Federal na casa de todo mundo, não terá mais. Então é isso que vocês têm que entender, né, que a força agora contrária a Alexandre de Moraes, contrária a todo esse golpe que eles deram no Brasil, que o STF deu no Brasil, né, tá aumentando cada vez mais. E assim, pessoal, tem um ponto, né, é a primeira vez na história da política brasileira que uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal terá que depor, exatamente terá que depor. E aí qual que vai ser as consequências, né, caso ela fale, caso ela exponha, né, ou caso ela, né, fique ali perdida nas respostas, né, porque aí a CPI, meu amigo, os senadores, eles são muito bons em interrogatórios, são muito bons nas perguntas, são muito bons em retórica, exatamente, né, então assim, vamos ver se ela realmente tem uma retórica boa, se ela fez se ela estudou bastante, né, na formação dela, se ela tem ali um bom pique de voz, né, um pique de comunicação ali para poder se sair, né, sair ali das perguntas dos senadores que vão sim encurralar ela, pessoal. E aí, né, quais são as consequências? As consequências é a exposição, pessoal, é um momento histórico, exatamente, é quando a gente se expõe ali a família de um bandido, ou seja, né, uma pessoa que tem ali um dos cargos mais importantes, né, do governo brasileiro, no caso, né, dos três poderes, que é ali você ser ministro de um Supremo Tribunal Federal, né, você não pode ter envolvimento, né, ali com pessoas que têm processos envolvidos ali dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do STF, né, ou seja, né, o Alexandre de Moraes já tem provas, ele estava ali em contato, né, bem próximo de Worcar, o dono do Banco Master, inclusive estava julgando ali os processos do Banco Master, precatórios, sejam eles quais os processos forem, e ao mesmo tempo o Banco Master tinha um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da sua família, com a sua esposa que chefiava, que era a linha de frente desse escritório, pessoal, exatamente. E aí, né, o que acontece? O Senado, ele começa a perder o medo, né, ele perde o medo, né, a partir do momento que ele aprova ali o convite para a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, né,
ela precisa aceitar, porque senão, né, a próxima convocação será obrigatória. E aí, pessoal, quais as consequências caso ela não aceite esse convite, né? Porque o convite já foi aprovado para a Viviane, né? A próxima etapa é a obrigatoriedade, assim como eu já venho falando, diferente dos irmãos de Toffoli que estão sendo obrigados, o que já foi aprovada a obrigatoriedade para depor. Então, pessoal, olha só o cerco se fechando, né? O cerco do Toffoli já se fechou faz tempo, ok? É só questão de tempo, né? Estão tentando agora tirar o Toffoli de foco, né? Para depois ele sair do STF ali, né? De uma maneira mais suave, não embaixo de vários escândalos, né? Mas agora também criar a obrigatoriedade, né? Aprovar a obrigatoriedade, né? Dos irmãos de Toffoli, né? Irem na CPI é algo que, meu amigo, é algo que encurrala e deixa ali o Toffoli cada vez mais, né, de escanteio aí e assim, carimba ali, né, a saída de Toffoli do STF, pessoal. Isso não é, se você for fazer uma análise, né, mas isso é uma análise para outro vídeo, a saída de Toffoli neste momento, né, pode ser aí algo não tão bom, ok? Para os olhos aí, em termos estratégicos, políticos aí, né, inclusive até para, né, o STF, pessoal, exatamente. E aí, né, a Viviane Barsi, a esposa do Moraes, ela tem duas chances. Ou ela aceita o convite agora, ou a próxima convocação será aprovada e a obrigatoriedade ocorrerá. Sim. E aí, né, o que está acontecendo? O Senado perdeu o medo, só que o governo Lula, né, tentou de tudo barrar, sim, né, o sigilo do escritório dela, ok? Porque o Lula, né, defende o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes é o cachorrinho, é o bulldog do Lula, ok? Porque na verdade, por trás de tudo isso que a gente sabe, né, a mente, né, esmagadora é a do Lula, exatamente, né? Então, assim, o Lula tentou, ali o governo Lula, né, os funcionários, toda a equipe, ele tentou de tudo barrar o sigilo, tentou de tudo barrar o sigilo do escritório dela, da esposa do Alexandre de Moraes, e por enquanto a única coisa que eles conseguiram foi segurar o sigilo bancário, exatamente, pessoal, mas o convite para depor está de pé. Se ela disser não, a oposição já avisou, pessoal, exatamente, irá virar uma convocação obrigatória, exatamente. Então a gente está vendo o sistema, todo o mecanismo sendo exposto aí pelas beiradas, pessoal. Então o pessoal tá comendo pelas beiradas, agora tá indo de encontro com a família, exatamente. Família é algo sensível, né? Então assim, isso deve estar tirando o sono de Alexandre de Moraes, porque a partir do momento que mexem com a sua esposa, né, o negócio fica sério, pessoal. Só que assim, ela é esposa de um bandido, ela é esposa de um cara que não tem escrúpulos, né, ela é esposa de um cara que ficou famoso no mundo inteiro, né, por ter cometido crime contra a humanidade. Foi por isso que ele recebeu uma Magnitsky na cabeça, não só ele, como ela também, né. E aí, pessoal, por que isso, né, tá ficando cada vez mais forte, né? Se vocês entenderem, eu gravei um vídeo, eu vou deixar no card aqui, eu gravei um vídeo falando sobre o Fachin ter, né, dado prioridade ao ofício que a OAB, né, mandou para ele, né, dizendo para finalizar, exterminar, né, colocar um fim no inquérito das fake news, pessoal, exatamente alegando ali que o inquérito das fake news já está sendo ali, né, elástico demais, já acabou, já não tem mais o que ser feito porque, né, está passando dos limites, né, assim como passou agora no último grande acontecimento desse inquérito, que foi a convocação dos auditores da Receita Federal, né, que mexeu muito ali com o sistema, né, teve uma pressão muito interna também dos diretores da Receita Federal, né, para com o STF. Então, assim, deu uma mexida boa e só foi justamente porque o Alexandre de Moraes, por uma vontade própria, queria descobrir quem foram as pessoas que vazaram as informações de sua esposa. Exatamente, pessoal. Então aí agora, né, é o plano estanca-sangue. Então o que o Fachin vai fazer? Por que eu falei também no vídeo lá do final do inquérito das fake news que isso irá ser finalizado? Porque eles querem, né, encerrar, né, esse inquérito justamente para tirar o Moraes do holofote, óbvio, né, e também tentar acalmar o Trump e o Senado, porque eles estão ali negociando e o Lula não quer largar o osso, o Lula quer manter o Bolsonaro preso na papuda, né, então eles estão ali, né, tentando entregar alguns anéis para salvar, né, os dedos dele, pessoal, exatamente, só que a delação do INSS que cita o Lulinha não deixa o sistema descansar, pessoal, exatamente, agora a gente tem o Lulinha, filho do Lula, né, filho de peixinho, peixe é, né, filho de bandido, bandido é, então assim, né, o Lulinha agora, né, pode ser preso, ok, a qualquer momento, que a defesa de Lula agora está conversando com os investigadores da Polícia Federal, mas isso é um assunto para outro vídeo também, pessoal. Então aí, o que você acha? Você acha que agora a
Vivi Barsi, né, a esposa de Alexandre de Moraes, irá aceitar esse primeiro convite ou ela terá que ser convocado, terá que ser aprovada uma convocação obrigatória, né, para a esposa de Alexandre de Moraes ir lá depor e contar, né, por que ela fechou um contrato tão alto assim, né, pô, será que eram casos, né, muito difíceis de serem resolvidos? Eu acho que não, né, já que o marido dela estava lá, né, como linha de frente, ministro do Supremo Tribunal Federal, julgando processos do cliente de Viviane Barsi, cliente do escritório deles, da própria família, né, super normal isso, né, pessoal, super normal. Então, esse é o escândalo que a gente vê hoje no Brasil, né, não podemos mais ficar quietos, temos que compartilhar isso para as pessoas, mais pessoas ficarem indignadas, né, e mais pessoas colocarem a mão na consciência para depois, na hora que for votar, votarem em alguém, né, que possa fazer jus aí a tudo isso, né? Voltar em alguém que pelo menos tire a esquerda do poder, que já está há 20 anos, né? Só, né? Atrasando o crescimento do país, pessoal, exatamente. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Ela tem 10 dias úteis agora para aceitar este convite e depois mais 10 dias úteis para comparecer à convocação obrigatória, pessoal. Exatamente isso. Vamos ver no que vai dar. Alexandre de Moraes e Toffoli devem estar, né, arrancando os cabelos. O Alexandre de Moraes não, porque ele não tem mais, ok? Mas, pessoal, essa história tá ficando cada vez melhor. Então, eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disso. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo, sempre a verdade aqui no Brasil. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo e espero você aqui nos comentários também me dizendo, você acha que vai sair mais escândalos? Você acha que a esposa de Moraes vai falar? Você acha que a esposa de Moraes vai explicar o que é esse contrato, né? O que é esse contrato gigantesco ali, onde o próprio, né, marido dela, né, estava julgando os processos desse cliente. Então, assim, pessoal, espero vocês no próximo vídeo e nos comentários. Nos vemos lá, um grande abraço.